Olá, queridos irmãos e irmãs aqui do canal O Alto Clamor. Que bom é ter você conosco para mais um estudo da Palavra de Deus aqui na jornada profética Apocalipse, Revelações de Esperança. Hoje um tema muito abençoado, o verdadeiro herói. O que a Bíblia fala em relação ao verdadeiro herói? O Apocalipse trata de quem? Qual é o alvo principal desse livro profético? Que respostas o Apocalipse tem em relação a Jesus e a nossa salvação? Fica ligadinho, porque está começando aqui no canal Alto Clamor mais um tema de estudos do Apocalipse, Revelações de Esperança. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou o missionário Albênio Lourenço, aqui do canal O Alto Clamor. Esse canal é um canal que traz para você o estudo da Palavra de Deus semanalmente. E hoje nós vamos estar estudando o segundo tema do curso bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Por favor, você, quando deixa o seu like, o seu joinha, você está fortalecendo o nosso trabalho aqui no YouTube e mais pessoas irão receber esse mesmo vídeo para que elas possam também conhecer a verdade da Palavra de Deus. Amém? Então contamos com você nessa luta, nesse trabalho missionário de levar a Palavra de Deus a mais e mais pessoas, como o Senhor Jesus nos mandou fazer. Amém, queridos? E se você gostou, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, do trabalho, da família, da sua igreja, para mais pessoas poderem se engajar nessa jornada profética que está uma bênção, imperdível. Hoje o tema, como você já sabe, o verdadeiro herói. O tema maravilhoso da Palavra de Deus. Estamos estudando aqui o livro do Apocalipse. Para tanto, eu queria convidar você a fazer uma breve oração pedindo a bênção de Deus para esse momento solene. Oremos. Pai querido e eterno Deus, estamos com a Tua palavra aberta, estamos aqui felizes, satisfeitos, porque o Teu Santo Espírito proporcionou esse momento especial para nós. Nos ajuda a compreender o que vamos ler na Tua palavra e que esse tema de hoje fortaleça a fé de cada um e nos direcione para perto de Ti. Batiza-nos agora com o Espírito Santo e fortaleça a nossa jornada, a nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, Apocalipse é um livro profético que traz mensagens importantíssimas para os nossos dias. Portanto, é preciso estar atento em um ponto muito importante em relação ao Apocalipse, que é para quem ele aponta, de quem ele fala, quem é revelado no Apocalipse. O Apocalipse, ele é um livro que traz medo, ele é um livro que traz dúvidas, ele é um livro selado, é um livro que ninguém consegue compreender, ou ele é uma revelação patente a todos? Bem, quando você lê o Apocalipse, você percebe, quando você estuda, você percebe que o livro ele converge em uma pessoa de forma especial. E essa pessoa é o nosso verdadeiro herói, é Jesus. Por exemplo, quem é o centro? Quem é o centro da revelação do Apocalipse? Abra sua Bíblia então, Apocalipse capítulo 1, verso 1. E veja comigo, vou lhe mostrar em Apocalipse capítulo 1, verso 1, quem é o centro da revelação do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 1, está escrito: revelação de Jesus Cristo, ok? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o livro do Apocalipse trata-se da revelação de Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele é o ponto principal
do livro do Apocalipse. O objetivo principal do livro é nos levar a Cristo, é revelar a pessoa maravilhosa do verdadeiro herói da humanidade, que é o Senhor Jesus. Então fique atento a isso. Não caia naquele engano do inimigo de o Apocalipse é incompreensível, não estudemos isso, não percamos tempo com isso. Entende? Você precisa se aprofundar no estudo do livro do Apocalipse e não rejeitar. Não acredite nessa história, dessa falácia do inimigo de que o Apocalipse é um livro selado ao entendimento humano. Não, pelo contrário. O Apocalipse é aberto, está patente a todos os seres humanos. Tão somente com atitude de oração e humildade, quando a gente estuda a Bíblia e deixa que ela mesma se interprete, conforme já vimos no primeiro estudo aqui desse tema de Apocalipse, revelações de esperança, você percebeu que existem símbolos proféticos no Apocalipse, mas a própria Bíblia, e até mesmo dentro do próprio livro do Apocalipse, a Bíblia traz o significado desses símbolos. Então não tem com que nos preocuparmos quanto ao significado das coisas que são apresentadas, que são reveladas em Apocalipse, ok? A revelação de Jesus Cristo. Agora, vale a pena considerar o seguinte: quais são as características que são descritas em Jesus no Apocalipse? Dê uma olhadinha em Apocalipse capítulo 1, verso 13 ao verso 18. Apocalipse capítulo 1, verso 13 ao verso 18. Olha o que a Bíblia diz, as características que a Bíblia apresenta sobre Jesus. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 13 ao 18 diz: E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingindo à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Atenção agora para o verso 18. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Bem, esse verso 18 deixa claro de quem é o personagem que está sendo descrito desde o verso 13 em diante. É Jesus. Então você percebe como que a Bíblia vai dando características da pessoa de Cristo. Então você tem aqui no verso 13 que ele estava vestido de vestes talares, ou seja, vestes brancas. Ele estava vestido com um cinto de ouro, vestido da altura do peito. No verso 14 é dito que ele tinha a cabeça e os cabelos que eram brancos como a alva lã, como a neve. Fala que os olhos tinham semelhança de fogo, ok? E assim vai descrevendo também os seus pés, a sua voz, no verso 15. Fala o que ele tinha na mão, fala o que saía da boca dele e vai dando todo o detalhamento da pessoa de Jesus quando confirmada no verso 18. Então, você percebe claramente aqui como a Bíblia descreve as características de Jesus no Apocalipse. Que bênção, né? Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que vale a pena salientar também é o que deixou o escritor do Apocalipse angustiado. João teve um momento que ele ficou angustiado, teve uma visão e ele ficou angustiado. Agora, o que foi que deixou João angustiado? Apocalipse capítulo 5, verso 1 a 4. Apocalipse 5, vamos abrir a Bíblia aqui na hora, abra a sua Bíblia aí também. Apocalipse 5, verso 1 até o 4, diz o seguinte:
Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E aí é dito no verso 3: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir os selos, ou melhor, abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Verso 4. E eu chorava muito. Então você percebe aqui no verso 4 a angústia do profeta João. E ele diz: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Veja, até aqui no verso 4 você vê que é descrito uma visão onde é visto um livro escrito por dentro e por fora. Ele estava selado com 7 selos e não havia ninguém que podia romper com esses selos e apresentar o conteúdo que estava escrito nesse livro. E esse conteúdo era muito importante. E João começou a chorar, ficou angustiado. Por quê? Porque não tinha ninguém que pudesse nem romper os livros, nem tampouco olhar para o livro. Não, nem romper os selos para abrir o livro, nem tampouco olhar para o livro. Agora, olha o verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ou seja, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Oh, glória! Louvado seja Deus! Amém? Aqui, enquanto o profeta estava angustiado porque não tinha ninguém para romper os selos, abrir o livro e desvendar os segredos escritos nesse livro, agora no verso 5 foi mostrado de que sim, tinha alguém, e esse alguém é o cordeiro que foi morto. É a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e seus 7 selos. É Jesus, irmão. É Jesus, minha irmã. Jesus é a solução para o problema. Jesus é o verdadeiro herói. Jesus começa aqui a ser apresentado como o nosso Salvador, a nossa única esperança. Não tinha mais ninguém para abrir esse livro. Somente Jesus podia. Amém? Amém? Então perceba a importância do Senhor Jesus nessa grande visão. Olha, quem na Bíblia é chamado de Cordeiro ou o Cordeiro? Quando a gente lê João capítulo 1, verso 29, o Evangelho de João, vamos abrir a Bíblia, João capítulo 1, verso 29. Vocês estão lembrados que no último encontro nosso aqui, nós falamos dos símbolos, alguns símbolos, e nós aprendemos que Cordeiro é Jesus. Agora, com base em que nós vamos nos apoiarmos no entendimento de que a palavra Cordeiro em profecias é o próprio Cristo? Veja o que disse João Batista aqui no Evangelho de João, que não é o Batista que escreveu, né? É o apóstolo João, mas ele está relatando aqui o que João Batista falou em relação a Cristo, e vale a pena a gente conferir para você ver como a gente entende esse personagem do Cordeiro dentro da profecia. Capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João, é dito o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repetindo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, esse é o Cordeiro que aparece no Apocalipse, nas profecias do Apocalipse, ok? Então, a Bíblia chama Jesus de Cordeiro no Apocalipse. Quem foi o único ser do universo digno de abrir o misterioso livro selado? Você já viu que é Jesus, mas eu quero lhe mostrar mais alguns textos importantíssimos. Portanto, abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, versos 7 a 10. Apocalipse, capítulo 5, verso 7 ao verso
10. Vamos ver o que diz a palavra. Quem era o único ser no universo digno de abrir o livro? Aqui está. Apocalipse 5, versos 7 a 10 diz: Veio, pois, e tomou o livrinho da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Olha, diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então aqui fala claramente que o único ser é o Cordeiro de Deus, que com a sua morte, com o seu sangue, comprou para Deus pessoas de vários lugares. A salvação. Aqui está falando de Jesus. É o único digno de abrir os selos. Por quê? Porque ele é o Salvador, porque ele morreu, porque ele comprou com seu sangue pessoas das mais variadas nacionalidades para Deus. Louvado seja Deus. Amém? Então, você percebe aqui que o Cordeiro de Deus é o único digno de abrir os selos desse misterioso livro. Agora, por que Jesus teve que encarnar como ser humano? Olha só que pergunta interessante. Por que foi que Jesus teve que encarnar como ser humano nesse grande conflito que nós conseguimos observar quando estudamos as profecias? Vamos abrir então a Bíblia em Romanos, capítulo 6, verso 23, para entendermos corretamente por que Jesus teve que se encarnar em forma humana. Veja o que diz Romanos, no capítulo 6, verso 23. Vamos voltar um pouquinho aqui. Romanos 6, 23. Aqui está. Abra aí a sua Bíblia também. Vamos juntos estudar, mergulhar no estudo da palavra de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23. Ele vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Atenção! Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus teve que se transformar em ser humano, teve que encarnar em um ser humano, justamente para pagar a nossa dívida. Porque se Jesus fosse divino, viesse em forma divina, em forma de Deus que ele é, não tinha como ele morrer. Porque Deus não morre, uai. Entendeu? Então, se Deus não morre, não tem como haver alguém substituindo eu e você. Porque a penalidade do pecado, o salário do pecado é a morte. Então Jesus tinha que se transformar em um de nós. Para quê? Para ele poder morrer por nós. Pagar o preço do pecado em nosso favor. E nos oferecer, então, a vida eterna. Amém? Então, por isso que Jesus precisou se transformar em ser humano. Encarnar-se em ser humano. Para que ele pudesse nos dar a vida eterna. Para ele poder morrer no nosso lugar. E foi assim que aconteceu. E é assim que foi feito. Amém? Amém. Outro ponto que se coloca nesse estudo de hoje é qual foi a grande diferença entre a vida de Jesus e dos demais seres humanos. O que diferenciou a vida de Cristo e a minha, a sua vida e a dos demais seres humanos? Veja o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 15. Esse verso é poderoso. Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus 4, verso 15 diz: olha só, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão. E eu li o verso 14, agora o verso 15.
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Oh, louvado seja Deus! Você viu isso? Você ouviu isso? Vou repetir. Verso 15. Porque não temos sumos sacerdotes que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado em tudo, irmãos. A nossa semelhança, igualzinho a gente é. Igual nós fomos tentados. Mas ele é sem pecado. Qual é a diferença de Jesus para os seres humanos? Jesus não pecou. Então ele é um sacrifício perfeito para nos salvar. Ok? Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. É isso aí. Então, Jesus, com diferença dos outros seres humanos, Jesus não pecou. Jesus não pecou nem por pensamento. E por isso ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. E que através dele, quando a gente se agarra nele pela fé, pela obediência a ele, pela fé, então nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E quem estiver em Cristo é nova criatura, e quem estiver em Cristo não é condenado. Passou da condenação para a vida eterna. Louvado seja Deus. Amém? Vamos avançar então? Olha só a próxima questão para buscarmos respostas na palavra de Deus. Veja, o que Jesus fez pelos seres humanos? Quando ocorre o problema do pecado, qual a atitude de Jesus? Qual a decisão de Jesus? Chamo sua atenção, então, para 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Olha só o que está escrito. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Atenção! Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Você entendeu? Cristo, o que foi que Jesus fez por nós? Morreu pelos nossos pecados. Porque o salário do pecado, como vimos lá em Romanos, é a morte. Então Cristo morreu pelos nossos pecados, para que eu e você tenhamos a vida eterna. Foi uma troca. Você entendeu? Foi uma troca. A morte eterna que seria para mim e para você como pecadores, agora Jesus assume o nosso lugar por amor e então é colocada a vida eterna dele para mim e para você, e a morte eterna, e a morte terrível, a consequência do pecado, é jogada sobre Jesus. Olha que coisa extraordinária, que amor assim que não dá para descrever. Louvado seja Deus. Amém? Outra questão que se coloca é essa daqui, ó. O que nós devemos fazer em resposta ao sacrifício de Cristo, irmãos? 1 João capítulo 1, verso 9. Vamos ver aqui qual deve ser a nossa resposta em relação a esse amor que Jesus teve para com cada um de nós. 1 João capítulo 1, verso 9. Vamos lá. 1 João está aqui. 1 João capítulo 1, verso 9. 1 João 1, 9. Diz assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só, nós devemos, queridos, confessar os nossos pecados a Deus, em nome de Jesus, pedir perdão e, como diz Provérbios 28, 13, abandonar o pecado. E então a gente recebe o apoio, o trabalho de intercessão perfeito de Jesus Cristo na minha e na sua vida. Amém? É isso. Então, Jesus, ele nos purifica de toda injustiça. Quando eu e você reconhecemos o pecado, confessamos o pecado, entregamos a Ele, pedimos perdão a Ele, abandonando esse caminho, e então a graça de Deus vem sobre nós, graças à intercessão perfeita do Senhor Jesus. É isso que a Bíblia apresenta. Amém, queridos? Louvado seja Deus, hein?
No Apocalipse, qual é um dos títulos que é apresentado a Jesus? Quando lemos o Apocalipse, qual é um dos títulos de Jesus? Jesus tem vários títulos e um deles é esse que eu quero lhe mostrar em Apocalipse 19, 16. Olha o que diz Apocalipse 19, 16. Esse texto é muito importante também para a compreensão do tema de hoje. Apocalipse 19, 16 diz o seguinte: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é um dos títulos que o Apocalipse dá ao Senhor Jesus Cristo. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o verdadeiro herói. Ele não conhece derrota, querido irmão e querida irmã. Entenda que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está com você, está batalhando por você e Ele vai dar a vitória a você se você se unir a Ele. Amém? Não tem dificuldade, não tem luta, não tem diabo, não tem doença, não tem falta de emprego, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem perseguição, não tem ser humano, não tem nada nos céus nem abaixo da terra que possa vencer Jesus, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ele é tudo. E quando a gente se entrega a Ele, se une a Ele pela fé, então Ele dá vitória para nós. E mesmo quando aparentemente parecer que estamos sendo derrotados, que estamos na poeira, estamos jogados no chão, não se engane. Ele está conosco naquela situação para nos reerguer. Eu sou a prova viva disso. Já passei por muitas coisas e Jesus sempre me reerguendo. Louvado seja Deus por isso. E se Ele faz por mim, faz por outros e faz por você também. Então Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Amém, queridos? Agora, eu queria tratar com você um ponto para finalizar o estudo de hoje. E eu queria falar de coração para coração com você. Porque desde a ressurreição de Jesus, o que Jesus faz no céu? Esse assunto eu preciso conversar com você seriamente. Bem, eu quero ler esse último texto para você, que se encontra em Hebreus 7, 25. E ao chegarmos aqui em Hebreus 7, 25, nós vamos nos deparar com a revelação em relação ao ministério que Jesus exerce lá no céu e que tem a ver comigo e com você. Então, você precisa estar atento a isso aqui. Capítulo 7, verso 25 de Hebreus é dito: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Jesus vive sempre para interceder por mim e por você diante de Deus. Por isso também pode salvar totalmente aqueles que se achegam a Ele. Totalmente. Meu irmão, não tem nada demasiadamente difícil para Jesus operar uma salvação. Ninguém foi tão longe que Ele não possa alcançar. Jesus é maravilhoso, irmãos. E nos apegar a Ele, através da Bíblia, da oração e de outros exercícios espirituais que a gente faz, não tem preço. É maravilhoso se ligar a uma pessoa maravilhosa como esse nosso Deus maravilhoso, Jesus Cristo. Você não deseja isso para você? Você não deseja salvação? Você não deseja libertação, vitória, preparação para a volta de Jesus? O abandono desse mundo de trevas, de mentiras e de sofrimento e um mundo novo que vai vir aí quando Jesus voltar, sem essas coisas ruins? Você não deseja? Sim, eu sei que você deseja. Então vem com a gente, vamos para Cristo, vamos para o caminho certo, vamos estudar mais a Bíblia, vamos caminhar
com aquele que é o nosso intercessor e que vive sempre para interceder por cada um de nós, que nos aproxima de Deus, a ponte que liga o homem com Deus, Deus com o homem, é Jesus Cristo. Jesus Cristo 100% Deus, Jesus Cristo 100% homem. Nosso substituto, o nosso sacrifício substitutivo. Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, nosso grande e fiel advogado, que pleiteia nossa causa. Pois é Ele que cuida de você desde a hora que você nasceu, que envia anjos da guarda para proteger você, que derrama bênçãos sobre você, que até mesmo o não que Ele diz na sua vida é para proteger você e eu. Esse Deus maravilhoso que se tornou homem e que viveu aqui na terra e que foi maltratado, torturado, morto, mas enfim ressuscitou ao terceiro dia, preparou a sua igreja primitiva para começar a obra e em breve Ele voltará. Hoje, Jesus está fazendo o seu ministério de intercessão. Hoje é momento de entrega. Hoje é momento de coração quebrantado, de arrependimento, de confissão, de entrega. É isso, meu amigo, é isso, minha amiga. Você precisa se entregar. Você precisa ir para Deus. Ontem já foi, amanhã não nos pertence. Eu tenho somente hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor Jesus na sua palavra. Você deseja se relacionar mais com Deus através do estudo da Bíblia, através da oração, do jejum, da prática das obras, da obediência aos mandamentos, as obras de Cristo, as obras do Espírito Santo? Você deseja frequentar a igreja que Cristo instituiu aqui na terra? www.encontreoigreja.com.br, está aqui no cantinho da tela. E ao abrir esse site, você vai ser encaminhado para um campo de buscas. Se você colocar lá o nome da sua rua, do seu bairro, vai aparecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua residência. E ali você vai visitar a igreja. Você vai saber o endereço e vai visitar a igreja. Vai para o culto. Temos culto no domingo, a partir das 7 da noite. Temos culto na quarta, também a partir das 7 da noite. Temos cultos no sábado, a partir das 8h45 da manhã, já com a escola sabatina, uma bênção. Então você é o nosso convidado. Vem com a gente. Vamos nos preparar para a volta de Jesus. Vamos estudar mais a Bíblia. Estudos como esse que estamos fazendo aqui no canal Alto Clamor, você vai ter também na igreja. E os anciãos, os diáconos, os irmãos, as irmãs, os pastores vão receber você de braços abertos. E nós vamos nos preparar juntos, do jeito que Deus quer que a gente faça, para receber Jesus nas nuvens dos céus, quando Ele voltar, e que em breve Ele está voltando. O que é que você acha? É bom ou não é? Fala para mim, é bom ou não é? Logicamente que é bom. Então, eu quero convidar você agora a ficar de pé. Fica de pé e levanta a mão em sinal de aceitação dessa mensagem. De se preparar para a volta de Jesus, o nosso verdadeiro herói. Levanta a mão, aí você mesmo que está com o celular na mão, está me assistindo na TV, levanta a mão, está me assistindo com o celular, levanta a mão, diga amém, digita aqui nos comentários, amém, tomei minha decisão hoje, missionário Albênio. Tomei minha decisão hoje, eu vou me entregar a Cristo, vou estudar mais a Bíblia, eu vou me batizar, eu vou me preparar para a volta de Jesus. Você que está tomando a decisão de coragem agora, você mulher, você homem, você jovem, você idoso, que está tomando essa decisão agora, vem para cá, vem com a gente, vem se preparar, porque Jesus está voltando. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai querido e eterno Deus, que bom é termos a Tua palavra em nossa vida, Senhor. Quero entregar essas pessoas que agora estão orando comigo e tomando suas decisões. Toma elas, Senhor, em Tuas mãos, purifica-as do pecado, cada uma delas. Intercede, Senhor Jesus, em favor delas e coloca o nome delas no livro da vida. Ajuda elas a tomar as decisões, a dar os passos necessários para que aconteça a salvação na vida delas. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Os vejo no próximo encontro
aqui no canal O Alto Clamor para mais um estudo do tema Apocalipse, Revelações de Esperança. Tchau, tchau e até o próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.